esta vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E acaso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje, tendo já antecipado a solenidade de todos os santos e santas, que dá sentido a esta comemoração dos fiéis defuntos, vejam, e já pelo título da Divina Liturgia, a igreja já diz como ela pensa. Ela pensa de forma afetuosa, de forma terna, de forma misericordiosa para os seus filhos e filhas falecidos. Tanto é que foi ela, a Santa Igreja, que deu o nome aonde se sepulta os mortos de cemitério. Cemitério quer dizer dormição. Porque, pela doutrina da nossa igreja, a alma imediatamente ela é julgada. Ela é julgada. Então, ela é julgada para os 3 lugares que nós sabemos. Não é? Ou é julgada para o céu, ou é julgada para o purgatório, ou é julgada, infelizmente, para o inferno. Imediatamente. E por isso que ela diz que os corpos ficam em estado de dormição, para esperar a volta definitiva, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, não é, os corpos ressuscitados e julgados se encontrarão com as almas nos céus. Ou para onde? Não é? E aqui no julgamento só teremos 2 lugares. Purgatório não mais existe. Por quê? Porque Santo Agostinho já tem a doutrina. No século V, ele diz que ir para o purgatório já é se deixar conduzir com a certeza da salvação. Então todos que estão no purgatório já estão salvos. Só não estão purificados de todos os pecados. Porque no céu só entra santo. Não é? Então ontem nós celebrávamos esta igreja triunfante, a igreja celeste. Sendo nós a igreja peregrina, que ao modelo dessa igreja nós também estamos caminhando, peregrinando. Por isso que as bem-aventuranças de ontem, quer dizer, não é? Echei, no aramaico, quer dizer avançar.
apesar de tudo que nós vivemos aqui, todas as intempéries, todas as dificuldades, todas as adversidades, problemas, tribulações e tentações, mas avançar. Diante das nossas perdas, avancemos. Jó sabe muito bem o que é avançar. E o livro desta liturgia é o livro de Jó, capítulo 19, versículo 1, depois versículos de 23 a 27. Né? Todos nós nos vemos em Jó. Todos nós nos compadecemos de Jó, porque Jó toca na nossa ferida. Jó toca na nossa dimensão humana. Né? Jó toca no sofrimento. O Jó é tocado pelo sofrimento. Vejam. E é interessante, parece ser chocoso. Jó que pede ao Redentor. Não é? E Redentor para nós é Jesus Cristo, o Redentor. Por quê? Porque Jó não tem nada. Jó perdeu as coisas materiais, não é? Perdeu todos os bens. Jó perdeu toda a sua família. Só ficou uma mulher tagarela no ouvido dele, não é? Tentando roubar-lhe a fé. Depois a gente vai ver direitinho, não é? Que foi terrível a esposa nesse sentido. Totalmente sem fé, indiferente a Deus. Pagã mesmo. E ainda perdeu a saúde. O corpo, não é? Chagado, todo chagado. Jó não tem nada. Só Deus por ele, e por isso que ele, não é, clama. Mas, vejam, nos capítulos 17 e 18, Jó é visitado por 3 amigos de terras longínquas. Não é? E fica a esposa. Os amigos parece-me que faz uma espécie de reunião, primeiro com a esposa, para alinharem os temas, não é? Que vão discutir com Jó para poder convencê-lo. E os quatro aqui é a questão dos 4 pontos cardeais naturais que envolve a condição humana existencial, puramente humana. Eles representam essa condição humana existencial e que dá sentido. E foram já resolvidos, não é, com todos os argumentos fundamentados, mostrar a Jó que esse Deus não é o Deus da promessa, não é o Deus que difere, ou seja, não é diferente dos outros deuses. Portanto, esse não é o Deus da vida, é um Deus que é promotor do bem. E eles começam a conversar com Jó, né? E Jó cai. Muitos pensam que Jó não titubeia, né? Não vacila, não reclama, não murmura. Jó só não pragueja. Jó só não amaldiçoa, como os outros profetas amaldiçoaram o tempo, né, da existência do ventre de sua mãe. Maldito o dia que minha mãe me concebeu. Outros profetas disseram. Elias, por exemplo, Jeremias disseram justamente isso. Jó não. Mas eu disse hoje na primeira missa, na matriz, que eu comparo Jó com Pedro. Pedro foi este homem que foi impulsivo. Impulsivo para dar resposta, não é? Por ele mesmo, na carne, na humanidade. E quando ele dava essas respostas, Jesus dizia: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, tu pensa como homens. E pensando na carne, tu te tornas pedra de tropeço. Quando Pedro dava a resposta na fé, Pedro se tornava pedra de construção, de fundamento. Jó reclamou, mas Jó também deu resposta de fé. E 4 respostas de fé, frases impactantes de Jó, cortam todo o livro de Jó. Nas primeiras notícias que os seus bens, né, fazendas, gados, casa,
foram destruídas. Na segunda notícia que os filhos tinham dado uma festa e um terremoto devastado, Jó olha e diz assim: vejam, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu nasci e nu eu vou voltar para Deus. Ou seja, totalmente. Aqui tem essa dimensão do material, da necessidade, mas tem a dimensão do espiritual. A alma desnudada, totalmente transparente para Deus. Até mesmo nas nossas ignorâncias, Deus conhece. Até mesmo quando nós não estamos muito bem com Ele, estamos magoados com Deus, estamos. Veja, quem é daqui que nunca se magoou com Deus, no fundo, não é? Por não entender os seus desígnios, as suas vontades, por não aceitar também, não é? Eu acho que em algum tempo da nossa existência, lá no fundo, depois a gente dá um salto da fé. Outros precisam de tempo, não é? Mas no fundo tem certos desígnios do Senhor que a gente não entende, a gente silencia, mas silencia doído, silencia machucado, silencia angustiado. E pela fé o Senhor vai mostrando a gente no tempo, né? Vai nos acalentando, vai nos consolando, vai nos confortando, e a gente vai entendendo que esse Senhor, Ele tem a totalidade da minha vida, é o Senhor do passado, é o Senhor do presente, é o Senhor do futuro. Jó se colocava assim, na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. Por isso que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que no último, no fim do tudo, Ele aparecerá. Vejam, não é? E quando Ele aparecer, os meus próprios olhos o contemplarão. Não são olhos de outros, mas os meus próprios olhos. E aqui é um artigo da espiritualidade que corta toda a sagrada escritura, do Gênesis ao Apocalipse. O homem busca, nós buscamos ver a Deus. Nós buscamos contemplar a Deus. É a nossa busca. Assim como uma corça suspira pelas águas, suspira minha alma pelo Senhor. Vejam. E é o que diz também hoje o salmista no Salmo 22 ou 23, que fala do bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, mesmo me faltando tudo, mas estando com o Senhor, não me falta coisa alguma. Mesmo quando eu estou no deserto, Ele me leva para as pastagens. Mesmo quando eu estou na secura existencial, Ele me leva para as águas que me refrigeram. Mesmo quando eu estou desviado, Ele, como bom pastor, me coloca nos ombros, me coloca no colo. Veja, mesmo quando eu estou ferido, Ele cuida das minhas feridas. E termina o salmo dizendo: felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Jó faz essa experiência do Senhor. Por isso que ele vai dizer na dobradiça do livro de Jó, ele vai dizer: nós não recebemos os bens do Senhor, por que não deveríamos também receber os males? É Ele que permite. Ele não cria o mal, mas Ele permite. E Ele permite para um fim bem concreto na minha vida. Porque no tempo, veja, de acúmulos, de tempo de conquista, perdido e fascinado, eu tomo distância de Deus. E às vezes Deus permite de tirar alguma coisa de mim. E essa coisa é cara para que eu volte para Ele. É um efeito colateral. Aqui nós não entendemos, para sabermos que todos nós somos necessitados de Deus. E sem Ele nós não vamos chegar, não é, à felicidade. Somente com Ele nós seremos felizes. E no final de tudo, veja, no final de tudo, quando ele permanece no Senhor, quando os amigos voltam para suas terras, convencido pela fé de Jó, convencido nesse Deus, que é o Deus do tetagrama, chamado assim, não é?
YHWH, que quer dizer, não é, Yahvé, Javé, o Senhor de Israel. A esposa se cala diante da postura de Jó e ele diz assim: antes, meu Senhor, eu só te conhecia de ouvido, hoje os meus olhos te contemplam. Vejam, hoje meus olhos te contemplam. E Jó, a caminhada de Jó todinha é uma caminhada de fé, é uma caminhada de perseverança, mas é uma caminhada da esperança, não é? Porque a segunda leitura disse justamente isso, que foi Paulo que diz: três inimigos que Jesus superou, e o último é a morte. Qual foi o primeiro inimigo? O pecado. Ele é redentor, ele redime, não é? O segundo inimigo qual foi? O diabo. Vejam o Lúcifer, não é? Decaído, precipitado no inferno, mas passou a vida de Jesus todinha tentando para que ele negasse o Pai, a filiação, e ele o venceu e vence na cruz. Ele é que pisa na cabeça da serpente na cruz, e por ele Nossa Senhora Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente, e pisa nos méritos de Jesus Cristo, não pelos méritos dela, mas por de Jesus Cristo, que venceu uma vez por toda na cruz com a sua vida. E a morte é o último inimigo. E ele já venceu. Ele venceu. E nós vamos vencer quando ele voltar. Quando ele voltar definitivamente, porque ele é a ressurreição. Por isso que ele nos pede no Evangelho. Nos pede o quê? Que estejamos atentos, vigilantes, preparados. Atenção, cuidado, alerta, ficai preparados. E é interessante, não é? Num horário mais incômodo, num horário em que o nosso corpo, se não for por doença, não é? Pessoas que têm transtorno de ansiedade, que têm insônia, não conseguem dormir, mas num dado natural, meia-noite, veja, meia-noite, não é? 3 horas da madrugada. Então, é nessas horas mais incômodas, nessas horas mais, não é, custosas para nós, é o que o Senhor aparece. Mas será que essa hora que ele fala é cronológica? É biológica? É psicológica? Não. Essa hora é pneumatológica. Essa hora é a hora da alma. É uma hora antológica. Que a nossa mente possa cochilar, adormecer. O nosso corpo também relaxar. Mas a nossa alma não. A nossa alma nunca cochila, nunca dorme e nunca morre. É imortal. Seja no céu ou no inferno. Mas a alma é imortal. É a alma que se prepara como a noiva. Por isso que ele vem de uma festa, disse, não é, o Evangelho. Ele vem de uma festa e ele vai bater. A alma que tiver acordada. E por que acordada aqui? Na fé, na esperança e no amor, com as 3 virtudes. A alma que não tem fé, que não tem esperança, que não ama, é uma alma que dorme. É a alma que cochila. É uma alma, não é, que, de fato, a graça passa, o noivo bate e não consegue. Não tem lamparina, não tem azeite e não tem reserva. Por isso, a porta vai se fechar. E aí haverá choro e ranger de dentes, diz o Senhor. Mas o que diz o Evangelho, para terminar a homilia? Diz que ele mesmo, quando essas almas o acolhem, ele mesmo serve a essas almas. Essas almas que já estão com os rins cingidos. O que é ter os rins cingidos? Ou seja, ter todas as paixões. Rins, sinal das paixões, lugar das paixões, dos sentimentos, das emoções, dos afetos estragados. Passar o cinto nos rins, não é? É ter já todas as paixões controladas pelas virtudes. E Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai colocar 15 paixões e 9 virtudes. Vejam, as paixões são as doenças,
As 9 virtudes são os antídotos. Estar com os rins já preparado, ter tudo no lugarzinho, ou seja, já dá sinais de santidade pela fé. Estou esperando. Pode vir, Senhor. E a gente diz isso na missa. Não é? A gente diz isso na missa. Quando o sacerdote diz, eis o mistério da fé. Qual é a nossa resposta? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. vejam, consciente ou não, a gente diz isso. Vinde, Senhor Jesus. Por que a gente diz vinde, Senhor Jesus? Vinde porque eu já estou preparado. Qualquer momento, né, que vires, eu já vou. E qual é a forma que ele vem? De morte. Ele vem em forma de morte. Não é? Até a volta definitiva, ele vai vir na forma de morte. Essa passagem larga para a eternidade. É a pedagogia de Deus, não tem outra forma. Não é? E por isso que não independe aqui da forma com que se morre. O importante é como se morre. Seja de acidente, seja qualquer crime. Não, como a pessoa está preparada, vigilante. Não é? Em todos os momentos, Deus, Ele é o Senhor da vida. E por isso que a morte não é um empecilho. Ele é o Senhor da vida, aqui visível e invisível. Material e imaterial. No tempo e no Kairos, na eternidade. Então, tudo para Deus é vida. Para Deus não existe morte. Tudo para Deus é vida. Morte existe para nós. E por isso que... Eita, eu disse que ia terminar, não foi? E por isso, vejam que falta é uma condição humana. É a condição humana. Falta é para a pessoa psíquica, inteligente e racional. É para a pessoa carnal. Falta, sente falta. O tempo é natural, é do crono. Faz parte. Nossa, humana. Mas saudade é da alma. A falta não faz com que a pessoa esteja próxima. Faz com que sente, não é, sofra. Mas a saudade não. A saudade diz, não é? Nos convence que a pessoa não morreu. A pessoa está viva. E tocou a nossa alma. Tocou a nossa alma. Passou pela nossa vida e deixou rastro do sagrado. Deixou algo de Deus, não dela mesma, mas algo de Deus na nossa vida. E por isso, comemorar, ou seja, tornar viva a memória da pessoa, vale a pena. Pensar nas coisas boas, nas coisas que me dão vida e viver esta fé como a pessoa viveu, não é? Para que assim nós voltemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.